Olá, boa noite. Seja bem-vindo, você que nos acompanha em nossos estudos, a você, caro internauta, a você, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao estudo do livro Filosofia Espírita. Aqui estamos em uma noite de inverno bastante intenso e, segundo a estimativa, é que pode ficar ainda mais intenso o inverno deste ano. E então, vamos nos preparar. Não podemos esquecer também de, além de nos agasalhar, tomar muita água, muito líquido, porque geralmente a gente não sente sede, né, no inverno, é pouca a sede que bate à nossa porta, né? Sede física. Mas então temos que estar atentos para que possamos manter em dia o nosso corpo, o nosso instrumento físico da nossa evolução, não é isso? E então hoje teremos uma lição muito importante, como todas, né? Miramês traz um comentário muito atual, porque sempre o Livro dos Espíritos é a revelação da verdade e o esclarecimento que as gerações precisam. O Livro dos Espíritos, assim como todas as obras da doutrina espírita, são sempre atuais em nossas vidas. Não é? As gerações futuras continuarão estudando e sempre com novos conhecimentos nessa base doutrinária. Não é assim? E então vamos nos preparar fazendo a nossa prece, buscando a nossa elevação de pensamentos e sentimentos. Senhor Jesus, estamos nos preparando para mais um estudo importante ao nosso aprendizado, ao nosso conhecimento, importante para a nossa evolução espiritual. Por isso, contamos com a ajuda dos teus missionários, nossos anjos guardiães, mentores espirituais. Permita, Senhor, que eles possam vir em nosso auxílio e assim termos condições de guardar conosco estes ensinamentos, para que, por nossa vez, possamos nos tornar bons instrumentos, bons servos nesta seara. Que a tua paz permaneça. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. A lição de hoje é a de número 23. Comenta sobre a questão de número 23 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec: que é o espírito? Resposta da espiritualidade maior: o princípio inteligente do universo. Subpergunta:
qual a natureza íntima do espírito? Resposta: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. É uma pergunta muito interessante para nós refletirmos. Partindo da resposta, princípio inteligente do universo. E então, nós vamos procurar, nessas reflexões, visualizar o ser espiritual, porque o espírito, ele, sendo encarnado ou desencarnado, é o princípio inteligente. Concorda? E então, no universo, vamos partir do raciocínio sobre o planeta Terra. Somos, na atualidade, aproximadamente 8 bilhões de encarnados. Somando aproximadamente 3 tantos a mais no plano espiritual, uma estimativa de 24 bilhões com mais 8 milhões. E então, só aqui no planeta Terra podemos compreender ou fazer uma avaliação para o nosso entendimento de aproximadamente 30 bilhões de criaturas no nosso estágio evolutivo. E nós somos um planeta não muito adiantado, podemos dizer, moralmente. Espiritualmente, nós ainda temos grandes dificuldades na nossa parte moral. Intelectualmente, até que estamos indo bem, mas na nossa área, no nosso aspecto moral, ainda estamos deixando a desejar, concorda? E então a Terra, podemos dizer, está no segundo degrau da escala evolutiva. Porque mundos primitivos, mundos de expiação e prova, é o segundo degrau. O próximo é a regeneração. O que nós estamos lutando, tentando encontrar meios de chegar até lá, não é isso? Mas então, vamos analisar que quantos planetas existem no nosso sistema solar. Cada um traz o objetivo da evolução daqueles seres correspondente à evolução de cada mundo. Somente o nosso sistema solar, partindo da Terra, procurando entender os planetas que giram em torno do Sol. E agora, saindo do sistema solar para a Via Láctea, aproximadamente 300 milhões
de sistemas. E então, queridos irmãos, a gente quase se perde. Como lembrando das palavras de Chico Xavier, quando ele pede a Emmanuel para orientá-lo sobre a evolução de nosso Senhor Jesus Cristo. E Emmanuel aconselha: Chico, contente-se com o que nós já sabemos por enquanto. Mas o Chico foi insistindo tanto que Emmanuel começou a tecer o comentário esclarecendo, partindo do nosso planeta para prosseguir os mundos acima. E na viagem destas constelações, Chico Xavier começou a se sentir meio perdido. E chegou ao ponto de que o Chico pediu para retornar, dizendo que estava com saudade de tomar um cafezinho. Para nós entendermos que nós ainda estamos numa limitação muito pequena diante dessa imensidade que temos pela frente, né? E então, na subpergunta que nós vemos aí, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Nós então precisamos entender as nossas limitações, não é? E então nós não temos como identificar com os sentidos que nós já desenvolvemos, não é? Apesar de que nós já temos muito desenvolvido na nossa capacidade perceptiva, mas ainda precisamos de evoluir bastante, não é? E então os espíritos diz: para vós, ele é como se não existisse, né? Não é palpável. E então, nós vamos procurar compreender nas palavras de Miramês aquilo que nós estamos em condições de refletir, conforme a nossa capacidade, conforme aquilo que nós já entendemos desse ser, desse princípio inteligente que somos nós, estando ligados na matéria ou desligados, né? Segundo Allan Kardec, a alma é o espírito encarnado, é uma nomenclatura somente para ter uma forma de discernir o ser encarnado do desencarnado. O espírito, no plano espiritual, não tem a vestimenta física, somente o corpo espiritual. Nós aqui temos o corpo físico, o corpo espiritual, que é o perispírito, e somos o espírito. É isso? Mas então vamos ver o que Miramês está dizendo para nós. Dificilmente, repetindo a questão, o que é o espírito? O que é espírito? E Kardec pergunta, que é? Né? Da mesma forma com que ele pergunta, que é Deus? Ele está perguntando aqui, que é o espírito? Então, na nossa linguagem, o que é o espírito? Dificilmente se pode conceituar o espírito. A sua estrutura íntima, então, foge ao campo de sabedoria que já dominamos.
devemos nos dispor à análise dos atributos da alma, estudando suas reações e certas leis que garantem a nossa existência. Se ainda o corpo físico é um mistério para nós outros, o que falar do espírito? Para chegar a ele, devemos percorrer vários outros campos que a alma usa como roupagem na grande caminhada evolutiva. É uma coisa muito interessante nós observarmos que a orientação de Miramês é que nós precisamos nos ater aos atributos da alma, que é o espírito encarnado, né? Voltamos a comentar. A alma é o espírito encarnado. E então ele diz, estudando as reações e certas leis, não todas, porque nós também não temos condições de entender todas, não é isso? Que garantem a nossa existência. Isso é o que podemos, pela nossa condição de espíritos ainda muito imperfeitos, não é? Mas ele ressalta, se o próprio corpo, que ainda nós não conhecemos, não é? É um mistério, existem revelações que a ciência vai trazendo ao longo da história, que nós ficamos admirados com a perfeição do corpo, que é matéria e que um dia vai se desintegrar, não é? Agora, o que falar do espírito? E então ele diz que para chegar a ele nós temos que percorrer muitos outros campos, não é isso? E então é um desafio, né? Mas que nós não poderemos nos preocupar excessivamente nessa busca. É uma busca natural, não é? Gradativa, sem querer avançar mais do que nós temos condições. Continua Miramês. Se existe a escola infantil para as crianças na Terra, a lei é a mesma em se falando do aprendizado do espírito sobre as coisas espirituais. A humanidade, diante da ciência da alma, está na escola primária. Não é justo que ela passe a frequentar a universidade de um momento para o outro. Somente a idade regula essa necessidade. Sobe-se os degraus gradativamente. E então, só uma observação quando ele se refere à idade, com certeza, o espírito tem uma idade muito diferente da do corpo físico. Mas podemos identificar esta idade como a sua maturidade, o grau de maturidade que o espírito já alcançou. Concorda? Continuando. O espírito está em faixa e dinâmica diferente do que se pensa, e que não será justo violentar o modo de deduzir do ser humano. Todas as explicações até então dadas sobre o espírito são equações que fogem da realidade, porque os que escrevem
desconhecem muitas coisas sobre si mesmos e não passam de analfabetos da alma. Olha aí, são orientações que nós temos que aprender a ter um pouco de humildade para aceitar e entender, não é? Que ele diz que não é justo violentar o nosso modo de deduzir, justamente, porque nós ainda temos que trabalhar o nosso raciocínio de uma forma em que a moral, o amor, vá nos dando respaldo para compreendermos mais situações do que está na faixa que nós já alcançamos. Acredito que temos já um grau de inteligência, de conhecimento razoável. Mas, se nós tivéssemos uma maturidade moral e espiritual mais avançada, o nosso conhecimento, a nossa percepção seria outra, não é? E então não podemos violentar essa dedução que está no nosso alcance, né? Agora, as explicações são de acordo com o que a pessoa está trazendo, o que o expositor está trazendo, o que está sendo fruto das pesquisas e da limitação do ser humano. Por isso é que ele está dizendo, analfabetos da alma. Então, nós temos ainda um longo percurso pela frente, não é? Conhecer o Espírito é quase conhecer Deus. Ele foge totalmente às comparações que se faz, usando os recursos materiais. Não tiramos o esforço nem queremos anular as pesquisas científicas acerca das coisas espirituais. Não é essa a nossa intenção. Somente pedimos a todos os irmãos encarnados que comecem pelo princípio e não deem saltos nos caminhos científicos da vida. Olha só como que a gente vai refletindo e ganhando mais entendimento conforme as palavras. Conhecer o Espírito é quase conhecer Deus. E então, não temos ainda capacidade para isso, não é? Estamos muito atrasados, muito aquém daquilo que seria necessário para nós entendermos o que é o Espírito. Agora, ele diz aí, ele foge totalmente às comparações que se faz, usando os recursos materiais. Nós já ouvimos algumas expressões. O Espírito é como uma luz, é como uma chama, não é? Nós não já ouvimos isso em alguma situação, em alguma exposição de estudos, né? É etéreo, né? E então são comparações, não é uma definição. Assim? Agora, ele está deixando muito claro, não é para tirar o esforço, não é para desanimar as nossas pesquisas científicas acerca das coisas espirituais. Precisamos dessa busca, precisamos de estar empenhados, não é? Mas ele nos diz aí,
para começar do começo, não querer dar saltos. É assim? Muito válido nós refletirmos sobre isso. Aprendamos primeiro a harmonizar os pensamentos, a dominar o verbo, a criar condições dentro e fora de nós, para que o amor possa ser o nosso ambiente de viver. Diante disso, notaremos o desabrochar em nossos corações de outro tipo de conhecimento que nos dotará de valores pelos quais a verdade nos revelará segredos até então escondidos nas dobras do tempo. Essas palavras são fantásticas, concorda? Precisamos de aprender a ter uma harmonia interior, harmonizar nossos pensamentos, a serenar o nosso mundo íntimo. Olha aí, dominar o verbo, aprender a fazer uma expressão verbal, a conduzir a palavra na medida certa, para que não venhamos a ferir, para que não venhamos a humilhar, a chocar as pessoas e a ressaltar o valor do sentimento maior que é o amor, né? E então o amor, que ele possa ser o nosso ambiente de viver. Eu achei fantástico essa expressão aí. Procurar fazer com que o amor seja a nossa psicosfera. Muito empolgante essas condições aí, não é? Notaremos assim o desabrochar em nossos corações. Aí sim, teremos condições de começar a alçar voos, nas palavras de Emmanuel, as asas da sabedoria e as asas do amor. Tivemos isso no estudo de ontem, né? Emmanuel trazendo para nós que para que nós tenhamos condições de alçar os voos até as esferas superiores, ele usa o céu como a expressão, precisamos das duas asas. A asa da sabedoria, do conhecimento e a asa do amor, né? E é o que nós estamos confirmando aqui nas palavras de Miramês, né? Pelos quais, que nos dotará de valores pelos quais a verdade nos revelará segredos, até então escondidos. Por que estavam escondidos? Porque o amor não estava presente, né? Concorda? Segredos escondidos até então escondidos, nas dobras do tempo. Agora é outro enigma, o tempo, né? Vamos continuar a leitura. Como conhecer o Espírito se ainda não sabemos o valor do perdão? Como dominar o perdão se ainda não perdoamos nos moldes dos esquecimentos e das faltas cometidas contra nós? E como conhecer a caridade se ainda não vivenciamos essa caridade justa e proveitosa? Como conhecer o Espírito se ainda não conhecemos o amor? E como conhecer o amor se ainda não amamos na verdadeira acepção da palavra? Olha aí, quantas coisas vão sendo trazidas nessas orientações. Concorda?
Então, são dimensões que a nossa mente vai tomando rumo conforme a nossa vontade de chegar ou de fazer essa viagem em busca do conhecimento. Mas para isso nós temos que trabalhar o que ainda nós não trabalhamos. Desenvolver o perdão em nós, como ele está dizendo aí. No moldes do esquecimento, porque perdoar é não lembrar daquela mágoa, não é? Conhecer a caridade. Como é que nós vamos perceber a caridade na sua justa e proveitosa forma? É assim? Precisamos refletir sobre isso. Quem está estudando o Evangelho de Jesus para conhecer a verdade, né? Precisamos de parar para refletir. Porque senão vamos somente estar passando pelas palavras, pelas frases, sem o devido aproveitamento. Como conhecer o amor se ainda não amamos? Nós temos que aprender a desenvolver esse sentimento em nós, não é? E como que nós vamos conseguir? Nos espelhando em Jesus, tendo nosso Mestre como guia e modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Né? Allan Kardec pergunta aos espíritos: quem o Pai deixou como guia e modelo para a humanidade? Né? E a resposta está: vede Jesus. Maravilha, não é? Gente, esses estudos dão um entusiasmo, uma euforia quando a gente começa a perceber a conexão que tem as lições do Evangelho de Jesus, o comentário de um espírito de luz, né, que vai fazendo reflexo para que a gente tenha condições de prosseguir. Concorda? Meditemos na distância em que nos encontramos da conscientização íntima da alma. Eis porque o Evangelho vem nos convidando para uma reforma nos nossos costumes em primeira mão, para depois sentirmos que somos necessitados de maiores conhecimentos. Essa eu vou só repetir, ler novamente. Meditemos na distância em que nos encontramos da conscientização íntima da alma. Eis porque o Evangelho vem nos convidando para uma reforma nos nossos costumes em primeira mão, para depois sentirmos que somos necessitados de maiores conhecimentos. Captamos a mensagem? Meu irmão, é mais lógico dar os primeiros passos na grande senda do aprendizado espiritual com Jesus, para que possamos conhecer determinados segredos da natureza. Ai, gente, olha aí. O mais lógico para nós, nesses primeiros degraus
nesta senda do aprendizado espiritual é Jesus. Sem Ele nós não vamos a lugar nenhum. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Nas palavras do professor Severino Celestino, eu estou no caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha aí. Ou ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é? Para que possamos conhecer determinados segredos da natureza. Cristo é o Mestre incomparável, ou Sâmulo. Todos os dias a sua voz se faz ouvir por todos os meios que desejarmos. Basta que haja interesse em aprender com humildade. Se a humildade não estiver conosco, é difícil de conseguir alguma coisa, né? Se Cristo é um mestre, o primeiro exemplo que ele nos dá é de humildade. É a primeira mensagem. A primeira mensagem é humildade. Não existe outra virtude que nós precisamos, primeiramente. Lembramos da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos? Não me lembro o capítulo, mas eu me lembro da fala do Espírito. Sem humildade, apenas vos cobris de virtudes que não possuís. Eu acho que esta, nós costumamos dizer, esta aí foi para mim. Não é assim? Mas eu não esqueço. Isso tem que estar presente. Sem humildade, apenas vos cobris de virtudes que não possuís. Santa doutrina espírita, bendita. Livremo-nos do orgulho e do egoísmo e abramos a mente para a verdade, que ela nos libertará. Não queiramos saber o que é o Espírito. Por enquanto, somente basta que saibamos que o Espírito é vida, sustentado pela vida maior, Deus. Nosso dever maior neste momento e na fase em que nos encontramos é compreender as leis e obedecê-las. É ativar a harmonia dentro de nós. Desculpa, gente. É ativar a harmonia dentro de nós. Estaremos sentindo desta forma Deus na alma e o Cristo em nós. E a luz nunca se apagará em nosso coração. Todas as vezes que surgir a ideia de conhecer Deus e o Espírito, oremos com fé, que logo veremos e sentiremos a resposta que for conveniente às nossas necessidades de saber. Dá para nós refletir muito sobre isso, né? Dá para nós meditar muito sobre essas palavras. Precisamos, então, de conhecer as leis, compreender as leis e obedecer. Porque só ficar informado das leis sem nos submeter às leis
continuar rebeldes, não é? Renitentes, como que nós vamos progredir? Não é isso? Ativar a harmonia dentro de nós. Achei interessante isso aí. Porque o germe da harmonia está no nosso mundo íntimo. Somos filhos de Deus, não é? Estaremos sentindo Deus dessa forma, né? Em nossa alma e o Cristo em nós. A luz nunca se apagará em nosso coração. Achei que tinha mais, mas não tem. A última é esta aí, né? E então, desculpe, gente. A garganta tá. Como eu disse, o frisinho está judiando de nós, né? Mas vai controlando. Graças a Deus estamos lá. Estamos no recurso, né? Todas as vezes que surgir a ideia de conhecer Deus e o Espírito, oremos com fé. Isso aí nós não podemos esquecer jamais, né, gente? Orar com fé. Porque é com esses recursos é que nós vamos prosseguir na nossa caminhada evolutiva, né? Veremos e sentiremos a resposta que for conveniente. Não é a que nós queremos, não é? A resposta que for conveniente, a que nós estamos aptos a entender. É assim? Maravilha. Então, mais uma frase de Miramês para nós encerrarmos o estudo da noite. O espírito que conhece a verdade se liberta, porque tem condições de trilhar os caminhos certos. Vamos memorizar essa frase aí, gente. O espírito que conhece a verdade se liberta, porque tem condições de trilhar os caminhos certos. Maravilha, né? E então, fica aí as fotos para nós relembrarmos os médiuns Chico Xavier e João Nunes Maia. Finalizamos assim o estudo da noite. Agradecendo a todos, mas vamos fazer uma prece, né? Com gratidão a Deus e a Jesus, aos nossos mentores, aos companheiros espirituais, que junto conosco acompanharam os estudos da noite. Senhor Jesus, felizes nos encontramos, mais fortalecidos, mais iluminados pelas palavras. Precisamos, Senhor, da sua ajuda para que tenhamos condições de expandir essa luz através das nossas ações. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos, sustenta-nos nesse desejo de sermos melhores, de sermos bons trabalhadores nesta seara de luz. Obrigado, divino amigo. Que a tua paz permaneça em todos os corações. Assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paramos por aqui na noite de hoje, satisfeitos, espero,
com as reflexões nessas palavras de Miramês, de Allan Kardec e dos espíritos da falange do Espírito da Verdade. Não é? Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Até uma próxima. Gratidão a todos. Fiquem com Deus.